Eu quero ler com você 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Tu és maravilhoso, Jesus. 2 Coríntios 2, 14. Diz assim a palavra do nosso Deus: graças, porém, deixa eu ler aqui, que aqui é maior. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo. Diga: em Cristo. Em Cristo, a minha vitória, o meu triunfo é certo. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Próximo. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes certamente cheiro de morte, para a morte, mas para aqueles cheiro de vida para a vida. E para essas coisas quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Como de Deus na presença de Deus. Nós não somos falsificadores, dependendo da tradução vai estar assim: mercadores da palavra de Deus. Nós somos ministros desse evangelho, amém? Mas Deus quer trazer no nosso coração essa noite, não simplesmente falar de Cristo, que nós possamos exalar o bom cheiro de Cristo. Quantos podem orar comigo? Senhor Deus e Pai, Deus soberano, Deus bendito, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome. Nós somos gratos a ti pela oportunidade, Senhor, de estarmos mais uma vez reunidos neste local, onde é o local da manifestação do teu poder e da tua graça, Pai, porque quando nós separamos um momento para estarmos juntos, reunidos, adorando o seu nome, o local onde nós estamos se transforma numa atmosfera espiritual, num ambiente profético. Então que manifeste, ó Deus, a cura, que manifeste a libertação, e que os nossos entendimentos sejam abertos, para que possamos receber a boa semente que é a tua palavra. Usa-nos como instrumentos nessa geração, Senhor. Livra-nos de todo mal, e que a tua palavra, Senhor, poderosa como ela é, venha trazer transformação, renovação em nossa mente, em nossos corações, aumentando a nossa fé. E você que crê, diga amém. Diga: eu creio. Amém. Irmãos, quando Paulo escreveu ao povo de Corinto, ele deu várias exortações, várias explicações. Porque Paulo, como doutor da lei que era, outrora perseguidor da igreja, perseguidor de Cristo, pelo conhecimento que ele tinha, ele julgava que perseguindo Cristo, perseguindo a igreja, matando os cristãos daquela época, ele estava fazendo a coisa certa, pelo aprendizado que ele tinha. Nós podemos entender que se eu aprendo errado, eu vou viver e praticar de uma forma errada. E revelação é eu ler, entender e aplicar. Amém? Nós temos aprendido aqui pelo pastor Fabrício que a maior revelação que você pode ter é ler, entender e aplicar. Aí se tornou uma revelação na sua vida. Paulo, ele foi ensinado pelos maiores mestres da época, e julgava fazer a obra de Deus perseguindo e matando cristãos. Mas depois que ele teve o encontro com Jesus Cristo, aquela passagem que fala que literalmente ele caiu do cavalo, ele viu uma luz muito forte, caiu do cavalo e ouve uma voz perguntando para ele: por que me persegues? A voz não perguntou: por que você persegue a minha igreja, o meu povo? Não, por que me persegues? E após a conversão de Paulo, aí sim todo entendimento, todo conhecimento que Paulo tinha,
ele começou a usar em prol do verdadeiro evangelho. Amém? Quantos estão comigo? Então, quando ele escreveu as cartas, ele não poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, então ele escreveu orientando. E quando Paulo fala que ele escreve ao povo de Corinto falando: olha, nós não somos falsificadores da palavra de Deus, nem mercadores, dependendo da tradução, nós somos ministros dessa palavra. É pela graça de Deus que onde que nós estejamos, venha se manifestar o aroma suave de Jesus. Ele estava falando de uma referência de algo que ele tinha aprendido pela lei, como rabino que era, e de algo que foi instituído pelo próprio Deus no Antigo Testamento. Preste atenção nisso aqui. Quando Deus chamou Moisés e deu a Moisés a incumbência de construir o tabernáculo, de construir os utensílios do tabernáculo, quando Deus deu a Moisés a direção para fazer o óleo da unção, e quando Deus deu a Moisés a direção, Marcos, para fazer o incenso, aquilo que ia queimar, ia trazer um aroma agradável a Deus. Quantos estão entendendo? Só que depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, ele cumpriu toda a lei em si mesmo. Então o aroma agradável que Deus procura em nós não é de incenso, mas sim de Jesus Cristo. Quantos estão entendendo? Quando nós chegamos diante de Deus, Deus faz igual você fez aqui no início do culto, faz assim, ó. Estou sentindo o cheirinho de Jesus na irmã, na minha filha. Deus, ele aspira, Lucas, ele respira e fala: estou sentindo o cheiro de Jesus Cristo. Estou sentindo o aroma. Estou trazendo à memória a obra de Jesus Cristo na cruz. Pode falar que eu te ouço. E é interessante que, irmãos, não é mistificando a palavra, mas pela presença do Espírito Santo, tudo que nós lemos ali, nós buscamos, pastor Fabrício, a direção, porque a palavra ela é profundamente revelada quando você tem interesse em abrir o coração, Valéria, e a mente para aprender dela. Porque não tem uma vírgula, não tem uma letra, não tem uma palavra, uma frase, um livro, um capítulo que foi escrito à toa. Tudo traz ensinamento para nós. Amém? Eu quero ler com você então quando Deus deu essa incumbência, essa ordenança para Moisés. Ele falou assim: Moisés, agora que está tudo preparado, agora que você já, eu passei para você como que você vai criar, fazer o óleo da unção, porque o óleo da unção era para ungir o sacerdote e os servos, né? E ungir os utensílios da casa do Senhor. Ele falou: agora eu quero que você faça algo para que seja agradável às minhas narinas. Porque toda vez que o sacerdote entrava aos santos dos santos para oferecer sacrifício, para ouvir a voz de Deus, aquele aroma agradável, preste atenção nisso aqui, ele tinha que estar continuamente fluindo do altar. O incenso era colocado em cima do altar, do propiciatório. Só que o véu se rasgou, nós temos acesso ao Santo dos Santos. E Jesus é a fragrância que Deus sente quando nós nos aproximamos dele. Quantos estão comigo? Amém? Diga assim: eu tenho o cheiro, o aroma suave de Jesus em mim. Coloque para mim aqui, por favor, Vivi, Êxodo 30, versículo 34. Êxodo 30, versículo 34. Disse mais o Senhor a Moisés: toma especiarias aromáticas, estoraque, diga estoraque. Que bicho é esse, pastor? Esse aqui é uma planta. Toma estoraque, iônica e gálbano. Estas especiarias aromáticas e incenso puro de igual peso. Próximo versículo. E disto farás incenso, um perfume segundo a arte do perfumista, temperado, puro e santo. E dele moendo pisarás, e dele porás diante do testemunho, na tenda da congregação, onde eu virei a ti.
Deus falando com Moisés: você vai confeccionar, você vai fazer um incenso, de acordo com o que eu estou te falando, vai colocar na tenda da congregação, no local onde eu virei a ti. Onde eu virei a ti, coisa santíssima vos será. Próximo. Porém, o incenso que farás conforme a composição deste, não fareis para vós mesmos. Santo será para quem? Para o santo será para o Senhor. Irmãos, tudo que nós construímos pela direção e orientação de Deus, não tem como dar errado. Quantos estão entendendo? Não tem como fracassar, não tem como, sair fora da direção que Deus planejou. Então, quando a gente vemos Deus dando direção no Antigo Testamento, da construção da arca, como que eles deveriam fazer, todas as instruções, e que eles seguiram, eles foram bem-sucedidos. Aí Deus chama Moisés agora, depois de tudo já praticamente pronto, ele fala: é necessário que você faça um incenso, que é uma essência aromática. E deu as instruções ali, uns nomes meio complicados, tal de estaroque. O que é o estaroque? É uma erva que só dá lá para aquelas bandas. É uma erva que dá na Ásia. E a característica dessa planta é que ela exala um odor muito agradável durante a manhã. Começa a manhã, ela começa a pingar na terra. Sai gotas desse arbusto chamado estaroque. Não tem que fazer nada, preste atenção, não tem que fazer nada para que ela produza. Espontaneamente ela produz isso. Ela gera isso, esse cheiro. Ela começa a pingar na terra, e quando pinga na terra, ela exala um odor agradável. Quantos estão entendendo? Não é no eu pregar, preste atenção aqui, não é no que eu faço, não é no pregar, não é no cantar, não é no tocar, não é no orar, porque não foste vós que escolheste a mim, foi eu que escolhi a vós, é a palavra de Deus. Quantos estão entendendo? Então, esse aroma, ele é espontâneo. É da vontade de Deus na minha vida e na sua vida. É algo espontâneo. Quando você medita, você vai começando a entender por que ele estava falando aquilo. Porque ainda que na época da lei, hoje não tem nada que eu faça para que Deus goste mais ou menos de mim. Não tenho nada que eu possa fazer que Deus vai gostar mais de mim. Não tem nada que eu deixe de fazer que Deus vai gostar menos de mim. O amor dele é incondicional, amém? O aroma, o amor de Deus por mim é referente à obra de Jesus. Então eu posso viver uma vida desleixada, porque Deus me ama. Ele te ama. Mas é um processo para que você seja treinado aqui para a eternidade. Isso se chama salvação. Não é porque Deus te ama que Ele vai deixar de te amar que você vai viver uma vida desleixada. Não, pelo contrário. Mas o que Ele quer trazer a nós é o entendimento que é espontâneo. Não tem algo que eu possa fazer, não tem algo que eu possa construir, não tem algo que eu possa gerar. Esse aroma está em você. Quantos estão entendendo? O aroma, a presença de Jesus, o bom perfume está em você. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Então precisamos de colocar isso em prática, mas sabendo que este amor incondicional é através dessa chama do Espírito Santo que cada vez mais ele vai nos transformando. É aquele cheirinho que você tem da sua infância, lá do passado, que te traz memória, que te traz lembrança boa, que te traz recordação. Isso é de Deus para a nossa vida. Quantos estão entendendo? Diga assim, amém. Diga assim, graças a Deus. Aí fala, você vai pegar o estaroque e você vai pegar a ônica. Irmãos, hoje que eu, pastor Fabrício, hoje que eu vi essa palavra na Bíblia, hoje, e eu já li a Bíblia toda, e hoje que eu, ônica, que não lembrava de ter lido essa palavra. A ônica é um molusco, presta atenção nisso aqui. E também só dá para aquela região, nas águas profundas. E como um molusco, ela dá uma concha
eles tinham que pegar esse molusco, a ônica, tirar ali, pegar somente a parte da concha, levar ela no fogo, preste atenção, queimar ela, socar e fazer um pó. Quando ela era queimada, ela começava a exalar um cheiro agradável. Você está entendendo o que Jesus está falando aos nossos corações? Tem coisas em nós, para que Jesus exale em nós, tem que ser queimado. É espontâneo, pastor, mas tem um processo, tem a ônica. Tem muita palha em nós que tem que ser queimada, para que o bom aroma de Jesus ele possa manifestar. Para que quando você passar, a pessoa sinta algo diferente em você. Para que quando você se fizer presente diante de Deus, quando você se apresentar diante de Deus, esse aroma de Jesus, a obra de Jesus chegue primeiro até Deus. E a fala de Jesus: eu sou advogado deste povo, porque eles creram, eles confessam o meu nome, eles levantaram a mão, eles declararam eu como único e suficiente Salvador. Então a ônica já tinha um processo. Estaroque não, era espontâneo, era natural. Então tem um processo para que cada vez mais o aroma de Cristo manifeste em nós. Nós precisamos queimar aquilo que não agrada a Deus. O fogo é a simbologia do fogo. Nós sempre falamos, o fogo consome. O fogo é consumidor, mas consumidor daquilo que é terreno, daquilo que é temporário, porque o eterno ele não consome, amém? Nós somos seres eternos, amém? Nós somos seres gerados na eternidade, e para lá nós vamos voltar, gerados em Deus. Então o fogo é para consumir tudo aquilo. O que atraiu Moisés? A sarça ardente no fogo, mas ela não se consumia. O fogo é para consumir em nós sentimentos que não agradam a Deus, sentimentos que pode, de certa forma, tampar o aroma de Cristo em nós, pensamentos, atitudes. A ônica, se não queimar ela, Silvia, ela não exala o cheiro, que era algo que fazia parte do incenso que agradava a Deus. Não tem como nós apresentarmos diante de Deus e Ele olhar para nós e sentir o aroma de Cristo sem essas três situações. É espontâneo porque Ele te amou, Ele te atraiu, Ele te trouxe. A partir do momento que você confessou, opa, eu preciso agora passar pela renovação da minha mente, transformação, queimando, deixando coisas que eu deveria já ter deixado, mas persiste ainda. Eu devo jogar no fogo, porque o fogo consome tudo aquilo que não faz parte do reino de Deus, para que cada vez mais esse cheirinho agradável da presença de Jesus. Não estou falando de um bom perfume natural, estou falando de perfume caro, estou falando da essência da presença de Jesus em nós. Quantos estão comigo? Diga: estaroque está relacionado ao espontâneo. Diga assim: o cheiro de Jesus em mim, depois que o fogo consumir todo sentimento, todo pensamento, toda atitude que não agrada a Deus, essa essência, ela é espontânea. Eu não preciso fazer nada. O cheiro de Jesus está em mim. Aleluia. Ele está em mim, amém? Ele está em você, amém? Talvez você já ouviu, vai ouvir. Se você não ouviu, você vai ouvir. Hudson, só sabor, Hudson. Pessoas falar com você assim, ó. Eu não sei porquê, irmão, mas toda vez que eu estou perto de você, me dá um trem bom, me dá assim, sei lá, me dá uma sensação gostosa que eu não sei explicar. Você vai lembrar dessa palavra. Aí você vai falar com ela assim: o aroma de Cristo em mim. O aroma de Cristo em mim te atrai. Eu não sei porquê, mas eu me sinto tão bem perto de você. Não é o natural, irmão. Não é nós não temos capacidade nenhuma. Tem tanta coisa na internet ensinando como influenciar pessoas, ensinando como você domina pessoas, como ser dominador. Irmãos, não, o Espírito Santo, Ele não te domina e não quer que você domine ninguém. Quando Deus lá na criação, lá em Gênesis, criou todas as coisas, falou: tem um homem domínio sobre todas as coisas, os animais, sobre a terra, sobre o ar, sobre a água.
mas ele não disse que o homem teria domínio sobre outro homem. Nós temos irmandade, somos irmãos, amém? Então, se você não ouviu, talvez você já ouviu isso na escola, na época de escola, no seu trabalho, no seu convívio familiar. Nossa, eu me sinto tão bem perto de você, na sua presença. E se você ouvir, você vai lembrar dessa palavra e você falar, eu sei o que é. Você vai falar assim, é um perfume. Aí a pessoa vai achar que é um perfume natural. Você vai falar assim, não, é o perfume de Cristo em mim. É isso que te atrai. Porque eu não tenho nada para oferecer. Mas como Pedro e João disse para aquele homem sentado na escada, em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Porque esse cheiro está em nós, amém? Obrigado, viu? Diga assim, Jesus está em mim. E o último aqui, eu esqueci o nome. Coloca o versículo para mim, por favor. Estaroque, ônica e esse ali, gálbano. O gálbano eu já tinha ouvido falar dele. O gálbano é também uma erva até medicinal. E até hoje ela é usada na indústria farmacêutica. Na época ela era usada para curar sarna. E o gálbano ele tem que ser macerado, ele tem que ser prensado, ele tem que ser triturado. Se você pegar uma folha desse nome ali, é o gálbano, você não sente o cheiro, mas quando você amassa, prensa ela solta um óleo e aquele óleo é cheiroso. Aquele óleo exala um odor agradável. O azeite ele é feito de quê? Quem sabe aí? Da oliva, ou seja, da azeitona. Tem que prensar ela. Quanto mais prensada, melhor é o azeite. O vinho tem que ser das uvas. Hoje não usa isso mais, né? Pisar nas uvas. Mas antigamente fazia, né? O primeiro ali que saiu o suco de uva, pisando-se as uvas, esmagando as uvas, prensando as uvas.